Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de nível médio do concurso para escriturário da Prefeitura de Piracicaba, que foi aplicada em 27 de outubro do ano de 2019. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 19, que foi uma questão que envolveu o mínimo múltiplo comum. Bora lá? Determinado número de livros serão colocados em caixas, de modo que cada caixa fique com a mesma quantidade. Nessas condições, é possível colocar em cada caixa ou 15 livros, ou 18 livros, ou 20 livros. E qualquer que seja a opção, não restará livro algum fora das caixas. O menor número de livros que serão encaixotados é qual desses daqui? Veja, gente, que no texto da questão ele está dizendo determinado número de livros serão colocados em caixa. Mas só que ele não falou para a gente quantos são esses livros. Então vamos falar que esse total de livros que devem ser encaixotados deve ser uma quantidade X. Mas ele diz que é possível colocar essa quantidade de livros que nós chamamos de X aqui em caixas com 15 livros, ou em caixas com 18 livros, ou em caixas com 20 livros. Perceba então que a gente deve pegar essa quantidade X de livros aqui e distribuir em caixas com 15 livros, ou em caixas com 18, ou em caixas com 20. Se nós vamos dividir essa quantidade para essas caixas aqui, nós devemos pegar esse número X que nós temos aqui, que é a quantidade de livros, e nós devemos dividir esses livros aqui em caixas, sendo que cada caixa tem que ter 15 livros. Então, observe, nós pegamos a quantidade X de livros que temos e vamos dividir isso aqui em caixas com 15 livros cada. Aqui a mesma coisa, é possível colocar também essa quantidade X de livros que nós temos, só que agora em caixas com 18. Então, vou pegar essa quantidade X e nós vamos dividir essa quantidade aqui em 18 livros em cada caixa. E, finalmente, esse aqui. Nós vamos pegar a quantidade X que nós temos e nós devemos dividir isso aqui em 20 livros em cada caixa. Perceba que quando nós pegamos essa quantidade X de livros e dividimos aqui por 15 livros em cada caixa, nós vamos encontrar a quantidade de caixas com 15 livros que a gente vai ter. Quando a gente pega essa quantidade X e divide por 18 livros em cada caixa, nós vamos saber quantas caixas de 18 livros nós vamos ter. Quando nós pegamos a quantidade X que nós temos e dividimos por 20 livros em cada caixa, nós vamos descobrir quantas caixas de 20 livros nós vamos ter. Mas notem que ele ainda continuou. Qualquer que sejam essas opções que a gente for utilizar aqui, não vai restar livro algum fora das caixas. Significa que a gente vai pegar essa quantidade X e nós vamos dividir por 15, que vai dar uma quantidade exata de caixas. E não vai sobrar livro algum aqui fora. Então, essa divisão aqui é uma divisão exata. O mesmo ocorre aqui. Quando a gente pegar essa quantidade X de livros, dividir aqui por 18 livros aqui em cada caixa, nós vamos ter uma quantidade exata de caixas que nós vamos utilizar e não vai sobrar nenhum livro fora da caixa. Aqui também, nós vamos pegar essa quantidade X de livros, vamos dividir por 20 livros em cada caixa e nós vamos encontrar uma quantidade exata de livros aqui e não vai sobrar livro fora da caixa. Perceba que em qualquer que seja essas três opções aqui, não vai ter resto. Se não vai ter resto, o resto é zero, significa que essas divisões aqui são divisões exatas. Se estas divisões são divisões exatas, significa que esse número X que está aparecendo aqui, ele precisa ser divisível aqui, tanto por 15, quanto por 18, quanto por 20. Se esse número X é divisível por esses números, significa que ele é múltiplo desses números. Então, se ele é múltiplo desses números, ele precisa ser múltiplo do 15, múltiplo do 18 e também do 20. Portanto, ele é um múltiplo que é comum. E a questão que é o menor número de livros, e o menor número de livros aqui é o número X nosso. E esse número X, nós já sabemos que ele precisa ser múltiplo e comum. Agora, eu também já sei que ele precisa ser menor. Então, ele é o menor múltiplo comum. Então, notem, esse número X que nós estamos procurando precisa ser o menor múltiplo comum.
Portanto, o que nós estamos buscando é o mínimo múltiplo comum entre esses três números aqui, ó, entre 15, 18 e 20. Então, o que a gente precisa fazer é calcular o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Vamos escrever os três números aqui. Para a gente determinar esse MMC, esse mínimo múltiplo comum entre os números, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui uma barrinha vertical. Determinar o mínimo múltiplo comum, a gente precisa primeiro fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Qual é o primeiro número primo que eu posso colocar aqui, que é possível dividir algum desses três números aqui? O primeiro número possível é 2. Veja, 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. 18 por 2 vai dar 9. 20 por 2 aqui vai dar 10. Repare que ainda é possível continuar a divisão por 2. 15 por 2 não dá, a gente desce. 9 por 2 não dá, a gente desce. Mais 10 por 2 aqui vai dar 5. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. 15 por 3 aqui vai dar 5. 9 por 3 vai dar 3. 5 por 3 não dá, a gente desce. Ainda é possível dividir por 3. 5 por 3 não dá, a gente desce. 3 por 3 aqui vai dar 1. 5 por 3 não dá, a gente desce. E agora vai dar por 5. 5 por 5 vai dar 1. Vamos descer esse 1. 5 por 5 vai dar 1. Quando todos aqui embaixo ficarem iguais a 1, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o produto desses números que ficaram aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então, basta multiplicar isso aqui para a gente determinar o mínimo múltiplo comum. Fazendo as continhas aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 20 aqui vai dar 180. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 15, 18 e 20 aqui é 180. Veja que esse mínimo múltiplo comum que nós encontramos aqui é exatamente esse número x. É o número x que está aparecendo aqui na parte de cima. E esse número x que nós encontramos aqui indica para a gente o x, que é o total de livros. Dessa forma, o menor número de livros que serão encaixotados é 180. E isso a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!